acompanhe a leitura do texto sagrado. Êxodo capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: Com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado dá-la-ei à vossa descendência, para que a possua por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte, com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: Há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: Não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinha feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre as águas e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: Que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse:
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduz o povo para onde te disse: eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. E assim foi. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, mais uma vez pedimos que o Senhor desvende os nossos olhos para compreendermos, ó Pai, as implicações dessa narrativa, ó Deus, que denuncia o pecado absurdo, que infelizmente não ficou restrito ao passado. Esse pecado se repete nos nossos dias, inclusive nas nossas vidas. Tenha misericórdia, Senhor. Visita a tua igreja aqui reunida, faz o teu nome glorioso, apreciado, que nos deliciemos, ó Deus, nas tuas verdades santas, que revelam que tu és um Deus justíssimo, que tu és um Deus absolutamente santo, mas é um Deus também cheio de graça e misericórdia, e que investe pacientemente. Tu és um Deus longânimo, que pacientemente está a nos amparar e nos dá novas e preciosas oportunidades. Ó Deus, mais uma vez te pedimos, fala com o teu povo aqui, em nome de Jesus, o nosso mediador. Amém. Pode sentar. Assim como o reverendo Alex, eu gosto de trabalhar lá na igreja de Monte Sião, a exposição sequenciada de textos. Eu estou bem perto de concluir a exposição do livro de Êxodo e também expondo o Evangelho segundo João. E pretendo começar logo, novamente a exposição do livro de Romanos, que é uma grande epístola que nos ajuda a ter uma visão ampassando das principais doutrinas da fé. Esse livro, irmãos, o livro de Êxodo, a palavra Êxodo vem lá do grego, significa literalmente saída ou partida. Essa palavra acabou se incorporando, né, no nosso vocábulo. Fala-se de êxodo rural. O que é o êxodo rural? A saída, a partida do homem do campo para procurar melhores oportunidades na cidade. Agora é interessante que essa palavra êxodo vai aparecer pela primeira vez, isso é, na tradução do hebraico para o grego, lá em Êxodo capítulo 19. Somente no capítulo 19, quando diz lá saída, nós temos a ocorrência dessa palavra que intitula esse livro. Para os judeus, esse livro se chama Nomes, né? É a primeira palavra que aparece lá no hebraico. Eu acho mais apropriada Êxodo. A partida, irmãos, a saída do povo da aliança de uma situação de opressão, que eles estavam cativos na nação mais desenvolvida da época, a nação mais poderosa, os egípcios, né, que começa o relato falando que Faraó
oprimia sobremaneira aquele povo, e esse povo clamou aos céus, clamou a Deus, pedindo que o Senhor tivesse misericórdia e que interviesse naquela situação de opressão. Isso aconteceu, irmãos. Deus, na sua sabedoria, Ele preservou a vida de um menino chamado Moisés. Moisés foi um sobrevivente de um infanticídio legalizado pelo então Império Egípcio, né? Os irmãos devem ter acompanhado na semana que o noticiário, né, celebrava que lá na França agora estava legalizado o aborto, né? Então uma mulher, uma serva de Deus chamada Joquebede, ela fez opção pela vida e tentou preservar a vida do seu filho durante meses, até que o menino foi lançado às águas, e Deus, pela sua providência, irmãos, resgatou aquele menino e fê-lo um libertador. Ele escolheu, capacitou Moisés para libertar o povo da antiga aliança. Charles Swindoll, ele falou uma expressão muito interessante que dividiu muito bem os 3 períodos da vida desse menino, que depois se tornou varão, Moisés. E os 3 períodos da vida dele pode ser dividido, irmãos, em 40 anos. Ele viveu 120 anos. Os primeiros 40 anos da vida dele foi lá na corte egípcia, né? Tendo acesso a conhecimento de ponta, né? Então esse homem foi devidamente preparado, muito douto no conhecimento disponível da época. Então ele se achou alguém. Os outros 40 anos foi quando ele se identifica com o seu povo, mata um egípcio, teve que fugir da presença de Faraó e se tornou pastor de ovelhas, né? Uma condição, uma profissão não prestigiada. Então ele aprendeu durante esses próximos 40 anos que ele era ninguém, assim falou Charles Swindoll. Aos 80 anos de idade, octogenário, né? Talvez imaginando como é que eu vou descansar, como é que eu vou procurar minha tranquilidade com a minha família, e foi nesse momento que Deus o chamou para os próximos 40 anos, e ele aprendeu o que Deus pode fazer com alguém que pensava ser alguém, e que aprendeu que não era ninguém, mas esse ninguém, nas mãos de Deus, irmãos, muito fez. Dos 80 aos 120 anos, nós temos esse grande desafio, esse chamado notável. Capítulo 3, lá de Êxodo, nós temos o relato vocacional de Moisés. Aquele homem, 80 anos, viu uma manifestação de Deus, que nós chamamos de teofania, uma sarça que ardia. Esse evento foi tão significativo e tão inspirador para a nossa igreja, que o símbolo, a logomarca da nossa igreja é a sarça, né? Que ardia, mas que não se consumia. Então esse homem, aos 80, ladeado por o seu irmão Arão, que contava na época com 83 anos, eles vão ser significativamente usados por Deus, e Deus vai subjugar, irmãos, o Egito. Deus vai arruinar o Egito através de 10 grandes pragas. Por ocasião da 10ª praga, nós sabemos que foi instituído o sacramento lá da antiga administração, da antiga aliança, que foi a Páscoa. Aí o Senhor Deus, irmãos, libertou o povo passou a pé enxuto, né, pelo Mar Vermelho. Nós conhecemos bem a história. Uma outra personagem vai aparecer do outro lado do Mar Vermelho, Miriam, conduzindo a SAF da época, desculpe o anacronismo, né? Conduzindo aquelas mulheres no momento de louvor. Então o povo é conduzido até o sopé de uma montanha, e Deus desce naquela montanha de forma visível. E ali, irmãos, vai começar um novo período revelacional na história. O Senhor Deus, numa teofania aterrorizante, fenômenos audíveis e visíveis, clangor de terremotos, fogo, tudo aquilo deixou o povo profundamente amedrontado. O povo teve que se manter a certa distância daquele monte, irmãos. E nasce ali, oficialmente,
o ofício profético. Moisés ouvia a palavra de Deus. A essência do profeta é assim. Ele ouve a palavra de Deus e exerce a função de porta-voz de Deus. Ele repassa a palavra de Deus. O próprio povo clamou por isso. Não, Moisés, estamos aterrorizados, trêmulos, estamos com muito medo. Vai lá tu, ouve a palavra, aí você repassa para nós. Foi nessa ocasião, irmãos, capítulo 20 de Êxodo, que o Senhor revelou a sua vontade, a sua lei santa, naquilo que nós chamamos de decálogo. As 10 palavras, as 10 leis. Em seguida, Moisés recebeu a lei, os capítulos 21 até 25 aproximadamente, recebeu a lei do pacto. Daí, em seguida, Moisés recebeu todas as instruções para colocar em exercício a religião mais bem elaborada de todos os tempos, que era a religião judaica. Porque o próprio Deus disse como ele queria ser adorado. Irmãos, ele disse que deveria ser construído uma edificação que seria a mais importante da face da terra, que era o tabernáculo, a tenda, que atendia ao princípio Emanuel. O que é o princípio Emanuel? Deus conosco. Deus celebrou um pacto, e o pacto, em essência, irmãos, é Deus sendo nosso Deus e nós nos tornando povo seu. Então o Senhor deu orientações muito detalhadas a Moisés. Olha, eu quero que esse tabernáculo seja construído, eu estarei no meio do meu povo, os utensílios que devem ser construídos são esses e mais estes. Então Moisés está lá no monte, está recebendo a revelação de Deus. E o que é que está acontecendo lá no sopé da montanha? Capítulo 32. Para os irmãos ficarem devidamente contextualizados, tá certo? Por isso que foi necessário a gente fazer isso. O que é que nós vamos aprender na noite de hoje, irmãos? Como Deus lida com o nosso pecado. Antes disso, nós precisamos entender a gravidade do pecado, que nós temos aqui nos primeiros versículos dessa passagem. O povo estava impaciente. Já se passaram 40 dias e 40 noites, né? É o tempo da provação, porque Jesus Cristo também, durante 40 dias, 40 noites, vai ser provado lá no deserto. Moisés está lá no monte, recebendo a instrução de Deus, Deus preparando o povo, irmãos, para a caminhada de história de redenção. Todos aqueles utensílios do culto, o tabernáculo, menorá, a arca da aliança, onde se fazia a propiciação, a expiação dos pecados, que gerava propiciação, tudo aquilo cuidadosamente, irmãos, Deus deliberadamente ensinaria ao povo que tudo aquilo apontaria para o que Jesus Cristo haveria de fazer. Mas o povo, inquieto, impaciente, começou a duvidar. É triste quando isso acontece. Quando nós duvidamos das nossas crenças e acreditamos nas nossas dúvidas. Onde é que está esse Moisés? Onde é que está Deus? Aí, irmãos, o povo vai se juntar e vai pressionar o líder que ficou responsável pelo arraial naquele momento. Nada mais, nada menos do que Arão. Lá no Salmo 106, Arão vai ser chamado de o Santo do Senhor. E veja o que é que o Santo do Senhor vai fazer nesse momento. Ele vai ceder às pressões populares. E o povo sabia, irmãos, porque Moisés, quando recebeu a primeira revelação de Deus, o decálogo, diz o texto sagrado que Moisés desceu, informou o povo assumiu um compromisso muito solene de obedecer a Deus. O povo sabia que não poderia, irmãos, representar a divindade, o Deus criador de todas as coisas,
através de ídolos e de imagens, a semelhança da criação que Deus fez. Os estudiosos estão divididos em querer saber quais foram os mandamentos que foram quebrados aqui. Ao meu ver, irmãos, foi o primeiro e o segundo mandamento. O primeiro mandamento diz que nós só devemos adorar ao Deus verdadeiro. E o segundo mandamento diz que esse Deus verdadeiro, ele quer ser adorado de uma forma correta, não através de imagens. E foi exatamente isso que o povo de Israel fez. Duvidou, murmurou. E como alguém bem disse, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Não é à toa, irmãos, que a imagem que foi feita, uma imagem de fundição, foi uma divindade bovina. Isso era próprio dos egípcios. Os egípcios tinham pelo menos umas 4 divindades relacionadas com bois, com vacas. A rainha dos deuses, Ísis, era representada com chifres. O boi Apis era também adorado pelos egípcios. Havia uma cidade, irmãos, que eles guardavam um boi naquela cidade. E quando o boi morria, tal era o prestígio do boi, eles mumificavam aquele animal doméstico. O Egito não saiu. O que estava no povo, irmãos, era aquela imagem, aquela tendência de querer substituir Deus. João Calvino dizia que o coração do ser humano é fábrica de ídolos. De fato, quando se fala de idolatria, nós imaginamos somente os católicos apostólicos romanos. Pastor, isso não é problema, eu não ando me prostrando diante da imagem de Padre Cícero ou Maria, entendendo que Maria é minha mãe. Maria é minha irmã, não minha mãe, não é minha medianeira, mediador só existe um. Isso não é problema para o Evangelho. É sim. Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, irmãos, acaba sendo o ídolo. E talvez o ídolo mais reverenciado nos nossos dias, irmãos, é esse que você guarda dentro da sua carteira, né? É o dinheiro. Muita gente ama o dinheiro e tem apreço por ele. Talvez depois seja o sexo, né? A promiscuidade. Existe um apelo sempre muito presente em relação à prática sexual, que é uma bênção de Deus, desde que seja feito segundo os conformes da palavra do Senhor, e não de qualquer jeito, irmãos. Caminhemos. Então, veja aqui a gravidade do problema do povo. Pecaram. E o pecado, como diz o nosso breve catecismo, que simplesmente fala o que a literatura joanina já dizia, que pecado é transgressão contra a lei de Deus. O povo transgrediu o decálogo, transgrediu a lei do Senhor. E o próprio Deus olha com um olhar de raio-x, e Deus, na sua perspectiva, que é a melhor de avaliar qualquer coisa, irmãos, vai qualificar o povo usando essa expressão. É um povo de dura cerviz. Pela primeira vez nas Sagradas Escrituras é usada essa descrição para o povo de Israel. Sabe o que é dura cerviz? É a imagem de um animal indócil, de um animal que endurece a nuca ou o pescoço e não permite que esse animal receba o jugo do seu dono. Em outras palavras, é uma outra maneira de Deus dizer que o povo era desobediente. Povo de dura cerviz. Como é que Deus, então, vai lidar com o pecado desse povo? Primeiro, irmãos,
ele prepara o caminho da graça. Ele diz para Moisés: Moisés, nós estamos cá aqui, você recebendo atentamente a revelação, mas deixa eu dizer o que é que está acontecendo. O teu povo está lá embaixo fazendo o que não deve, praticando idolatria, festejando, irmãos. E veja que era um povo profundamente religioso. Era gente que não brincava de religião, porque eles madrugaram. Muito cedo o povo estava disposto para adorar. Eles queriam adorar. Isso é próprio do ser humano. O ser humano tem um desejo de adorar qualquer tipo de objeto. Se não é Deus, não existe vácuo espiritual. Ou você adora a Deus, ou você vai adorar qualquer outra coisa. Às vezes até coisa legítima, como seus bens, seus familiares, sua esposa, seus filhos, o seu status, o seu trabalho. E esse povo, irmãos, ele ficou desenfreado, porque a Bíblia diz que eles festejaram, estavam se divertindo, e essa palavra tem conotação sexual. Então, da idolatria, né, uma coisa vai puxando a outra. A idolatria levou à devassidão. Então estava lá o povo em orgia. Aí Deus anuncia isso para Moisés, e numa interpretação muito superficial, talvez você imagine o seguinte, diante do que Deus falou aqui. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, versículo 9, e eis que é povo de dura cerviz, pescoço duro. Agora, pois, deixa-me. Olha só, Deus está pedindo permissão, Moisés, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Né? A proposta de Deus era fazer de Moisés um novo Abraão. Né? De ti eu vou suscitar uma nova geração. Que tal? Você me concede essa permissão? Deus está virado. E, por favor, como é uma congregação bem instruída, eu sei que você sabe disso, mas não custa nada a gente recordar essas verdades. A ira de Deus, irmãos, não é um sinal de uma pessoa destemperada, não é alguém que tem impulsos raivosos, não. A ira de Deus é uma manifestação da sua justiça. É isso. Não pense num Deus descontrolado. Então alguém, numa leitura bem superficial, vai dizer: olha a proposta de Deus. Aí, nesse momento, Moisés se desperta e ele vai interceder pelo povo. Era exatamente isso que Deus queria, meus queridos irmãos. E Moisés vai argumentar, vai dar argumentos bem razoáveis diante do Deus Todo-Poderoso. E numa visão superficial, alguém talvez entenda o seguinte: aí, olha, Deus foi convencido por Moisés, Moisés conseguiu acalmar a ira de Deus, e Deus mudou de opinião, porque o texto diz que ele se arrependeu do mal que ele pretendia realizar. Essa visão está completamente equivocada. Essa visão é da teologia relacional, que diz que o nosso Deus, na verdade, ignora certas situações, que Deus é muito reativo, as coisas vão acontecendo e ele vai se surpreendendo, né? E vai adaptando os caminhos. Deus sempre tem um plano B na visão dessas pessoas. Não é o Deus das Escrituras, porque o nosso Deus, ele decretou todas as coisas, nada é por acaso. E o que nós chamamos de história nada mais é do que o plano de Deus em execução. Irmãos, atente para isso. Moisés, com a sua intercessão, não mudou o plano de Deus. Moisés está executando o plano do Senhor. Era da vontade de Deus que ele intercedesse pelo povo. E foi isso que ele fez. Vejamos, primeiramente, o que ele não fez. Ele não foi passar a mão na cabeça do povo. Ah, Senhor, isso aconteceu porque o Senhor exagerou na dose. 40 dias, Senhor.
que fosse 15 dias, aí eu desceria, acalmaria, mas aí o povo teve que esperar demais. O problema não estava em Deus, o problema não estava em Moisés, o problema estava no povo. Porque o povo desconfiou do Senhor e foi impaciente. O povo não quis se submeter ao cronograma de Deus, está ali no deserto. Eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu quero traçar minhas próprias estratégias. E, irmãos, Deus vai lidar com o nosso pecado, primeiro suscitando um intercessor. E Moisés, aqui, irmãos, é um ungido. Quais eram os ungidos, ou os cristos, lá do Antigo Testamento? Sumo sacerdote, ele recebia o óleo da unção. Os profetas, Moisés foi chamado para ser profeta. Ele mesmo profetizou, um dia Deus vai suscitar um profeta à minha semelhança. E essa profecia se cumpriu em Cristo Jesus. E os reis, irmãos, período da realeza, muitos séculos depois, um rei, como foi o caso do rei Davi, ele recebeu o óleo da unção. Então ali estava, irmãos, um ungido de Deus intercedendo pelo seu povo. Quando Deus diz, o teu povo, ele queria que Moisés se identificasse com aquele povo, irmãos. Não passou a mão na cabeça. Ele diz, realmente o pecado é grave e tem que ser tratado. Mas, Senhor, seja misericordioso com esse povo. E veja como ele intercede, irmãos. Não se acenda a tua ira contra o teu povo, ele pede misericórdia, né? Apela para o afeto de Deus, porque diz, Senhor, tu diz que eles são meu povo, de fato, mas é o teu povo também. Lembra-te disso. No versículo 12, ele apela, está muito preocupado com a reputação de Deus. Senhor, o que é que os egípcios vão fazer? Porque tu tiraste o povo de Israel lá do Egito. Aí eles vão dizer, não, o Senhor fez isso mal intencionado, porque queria matar todos no deserto. Senhor, como é que eles vão perceber que ali era uma demonstração da tua graça e da tua misericórdia, libertando aquele povo? É assim que se intercede, irmãos, apelando também para as promessas de Deus. Senhor, lembra-te da tua promessa que tu fizeste aos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó agora com o nome modificado para Israel. Senhor, as coisas que tu prometeste, lembra-te disso, Senhor. E diz a palavra do Senhor que ele se arrependeu. Mas lá em 1 Samuel diz que Deus não é homem para que se arrependa. Como é que a gente entende essa palavra, irmãos? Não é uma mudança de opinião, não é um plano B. Aqui, irmãos, também pode ser traduzido como uma demonstração de compaixão. Deus se compadeceu do seu povo, apesar do crime hediondo. Era sério. Tanto é que Deus diz, vou destruir o povo. O que é que você acha disso, Moisés? Lembre-se de Romanos capítulo 6. O salário do pecado é a morte. É a morte. Crime gravíssimo. Desce Moisés. Moisés desceu. Levando a lei. Escrita pelo dedo de Deus. Uma relíquia, irmãos. Se Moisés não tivesse arrojado das suas mãos e quebrado no sopé da montanha, e se porventura a arqueologia tivesse encontrado, irmãos, talvez seria um dos maiores achados arqueológicos de todos os tempos. Escrita pelo próprio Deus. Ele desce com aquelas tábuas. Talvez não seja como a gente vê quando vai pesquisar, né? A lei de Deus, aí coloca 4 leis aqui numa tábua e as 6 outras na outra tábua, né? Talvez 2 ali porque era uma réplica. Isso era comum quando se fazia um contrato, não é mais do que um contrato, um pacto. A lei toda de um lado
e os pactuantes, cada um ficava com a parte dessa lei. O fato é que Moisés, 80 anos de idade, descendo a montanha, e num determinado momento estava lá Josué, aquele que 40 anos depois o substituiria, general. E olha a pegada militar dele, era militar. O que é que eu estou ouvindo aqui? Alarido de guerra. Aí Moisés disse, não é guerra não, é festa. Moisés viu aquilo, destruiu completamente o bezerro de ouro, esmiuçou, jogou aquele ouro nas águas. Vocês vão experimentar um pouco do amargor da idolatria. E aí, irmãos, ele pega a santa lei de Deus e numa atitude de ira santa, eu não entendo que ele pecou aqui, irmãos. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, irai-vos, mas não pequeis. Nem toda ira é pecaminosa, mas precisou ser muito, muito espiritual para, numa santa indignação, fazer o que precisava ser feito naquele momento. Os estudiosos acreditam que ali foi um ato simbólico profético, quando ele arroja a lei de Deus e quebra, irmãos, aquela preciosidade. É como se ele dissesse, vocês quebraram o pacto com o Senhor, a lei de Deus, pois veja o que é que eu faço. Foi isso que vocês fizeram. Em seguida, Moisés vai confrontar seu irmão. Eu recomendo a leitura do Philip Ryken, de Êxodo. Grandemente, essa mensagem é baseada nesse excelente livro. O Ryken, ele chama Arão de o pastor auxiliar de Moisés. E nós temos um exemplo aqui negativo de como nós não devemos nos arrepender. Porque como todo pecador, irmãos, ele vai desviar a culpa e ele vai tentar tranquilizar Moisés. Não se acenda a vossa ira. A gente diz muito isso, rapaz, para que fazer uma tempestade em copo d'água? Não está exagerando não? Tá não. O crime foi sério, irmãos. Era pena de morte envolvida. Arão, o que é que você fez? Aí ele jogou o pecado para o povo, né? Não, é o povo. Tu também, né? Não ajudou, demorou demais, 40 dias. O povo veio e me pressionou. Cuidado com as pressões populares, irmãos. O povo de Deus sofre muita pressão nesse mundo que jaz no maligno. Nós somos assediados a todo momento a nos calarmos. Não seja tão radical. Moisés cedeu às pressões populares. Aí ele diz assim, eu joguei o ouro e saiu isso aí, esse bezerro. Foi bem assim não, seu Arão. Você pegou um buril, não é isso que diz lá? No versículo 4, e recebendo das tuas mãos, trabalhou o ouro com buril. Era um instrumento, irmãos. E para você ver, né? Às vezes a gente, quando fala sobre arte, né, na igreja, às vezes nós temos uma implicância em relação à arte, mas Deus abençoa a arte, irmãos. Se você voltar alguns capítulos antes, Deus vai chamar duas pessoas para trabalhar em várias manifestações artísticas, na metalurgia, na tessitura, né, para fazer o tabernáculo. Mas aqui nós vemos uma arte sendo mal empregada. Ele, com todo cuidado, né, com toda a habilidade de um artista, vai usar o buril, que é uma espécie de lâmina, que ele vai sulcando, né, a imagem, fazendo os detalhes, irmãos. A arte sendo empregada não para a glória de Deus, mas para a coisa
de menos importância, e até coisa mais detestável, no caso aqui, a idolatria. O que mais que aconteceu? O povo estava desenfreado, caótica a situação. Moisés teve que tomar uma decisão muito radical. Uma crise dessa magnitude tem que ser tratada com um pulso forte. Aí ele fez uma santa convocação. Quem é que está aqui do lado do Senhor? Uma tribo inteira, irmãos, a tribo dos levitas. Nós aqui. Pois deixa eu dizer o que é que vocês vão fazer. Cada um cinja da espada e vocês vão matar seus vizinhos, seus amigos e até gente da sua família. Porque Deus é mais importante do que os nossos amados familiares. A gente vê o mesmo princípio, não de matar, mas Jesus Cristo convocando pessoas, dizendo o seguinte: se você ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, você não é digno de mim. Não é isso que ele diz? Tome a sua cruz e siga-me, irmãos. Então Deus vai lidar com o pecado, irmãos, e Deus lida hoje com o pecado com disciplina. Às vezes nós temos que frear o pecado, e é por isso que os nossos pais reformadores diziam que havia e que há 3 grandes características de uma igreja saudável: palavra, a administração dos sacramentos e a disciplina. O povo precisava de disciplina. E a disciplina veio, irmãos, através da espada. 3.000 sucumbiram naquela rebeldia horrível, e melhor que fosse 3.000 do que toda a nação. Somente de homens, como diz a Sagrada Escritura, em outra parte, havia 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então Deus trata com o pecado com intercessão, confrontação, disciplina e mais, irmãos. Veja versículo 30. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. A culpa estava lá. A culpa precisa ser trabalhada, precisa ser removida. Expiação, irmãos, é remover a culpa. E quando você remove a culpa, acontece a propiciação, ou seja, Deus é apaziguado na sua ira. Eu acho um gesto admirável de Moisés nesse momento. Ainda ele intercede pelo povo, tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. 32, agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou se não, risca-me, peço, do livro que escreveste. Os autores estão divididos. Que livro é esse? É o livro da vida que aparece lá no livro, no livro de Apocalipse, né, que tem a ver com a nossa salvação? Ou tem um outro livro? Existe um outro livro, irmãos, que é o livro da vida, que lá está no Salmo 139, versículo 16. Você tem curiosidade? Corra algumas páginas da Bíblia e vá até o Salmo 139, versículo 16. Estou terminando, viu? Os teus olhos me viram a substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, irmãos. É o livro da vida. Então os estudiosos estão divididos aqui. O que é que Moisés está pedindo? Para que Deus tire a própria vida, se não atender a sua intercessão, ou que risque do livro da vida. Interessante que um grande servo de Deus, lá no livro de Romanos, lá pelo capítulo 9, que ele desejou ser amaldiçoado, estou falando do apóstolo Paulo, a fim de que seus conterrâneos experimentassem a salvação em Cristo Jesus. Ao ponto aqui, ele se coloca no lugar de...
Senhor, eu prefiro ser amaldiçoado se o Senhor não atender a minha intercessão por esse povo. Moisés está aprendendo coisas interessantes aqui. A substituição. Irmãos, o que é que esse texto tem a ver comigo e com você? Primeiro, qual é o teu bezerro de ouro? Eu fiquei assustado com o povo evangélico nas últimas eleições, fazendo determinadas opções por certos candidatos, e a gente percebia, irmãos, uma idolatria em ambos os lados. Qual é o teu bezerro de ouro? O que é que ocupa o lugar de Deus na tua vida? O que é que Moisés foi? Qual é a tratativa em relação a ídolos? É destruir, irmãos, é esmiuçar. Ídolo não pode ser acolhido no nosso coração. Tem que ser removido da nossa vida. Qual é o teu bezerro de ouro? Confesse o seu pecado e abandone. É a tua mulher, é o teu marido, é a promiscuidade, é o sexo virtual, é o dinheiro, é o status, é um time de futebol. Eu conheci um cidadão que era lá da igreja, que chegou a ser presbítero, na época que eu era muito jovem, na igreja de Itauape, e ele dizia o seguinte: no domingo, o dia do Senhor, ia acompanhar os clássicos, né, Fortaleza e Ceará, aí ele, para aliviar, dizia o seguinte: não, eu fui realizar missões. Ele levava um maço de folhetos evangélicos, distribuía lá no Castelão, né, para tentar silenciar a consciência dele, porque o ídolo dele era o leão, né? Fortaleza. Pode torcer por Fortaleza, viu? Quem é Ceará também não está pecando, não, desde que não transforme isso no ídolo. Cuidado, meus queridos. Segundo lugar, nós pecamos. Quem não peca? Ô Moisés, desce! Ele desceu para interceder pelo povo. Mas melhor do que Moisés, desceu o grande mediador, que das alturas ele tabernaculou, essa expressão usada lá em João, literalmente. Ele se fez carne, ele é chamado de Emanuel, o Deus conosco. Para quê, irmãos? Para também interceder por nós. Alguns acham que a obra de Cristo cessou. Cessou não. Ele está à destra de Deus, o Pai, ainda hoje intercedendo por nós. Naquela fatídica noite, que eu considero como a noite mais importante de todas as noites, quando Jesus Cristo finalizou o antigo sacramento da Páscoa e trocou pelo sacramento da ceia, irmãos, ele disse muitas coisas para os seus apóstolos, chamou até de amigos. E lá no capítulo 17, antes do traidor chegar com aquela turba, irmãos, ele está ali intercedendo pela igreja de todos os tempos. Uma intercessão que ainda hoje é respondida. Moisés não desceu, desceu alguém melhor, Jesus Cristo. Veja o princípio de Moisés. Senhor, atende a minha prece, a minha intercessão, te apieda, tenha misericórdia desse povo, senão eu prefiro ser um amaldiçoado. Risca-me do teu livro. Deus não permitiu. Mas Deus mandou o seu único filho, unigênito, para ser amaldiçoado no nosso lugar. O Reichen lembra que tem, no mundo do teatro e da televisão, uma profissão, irmãos, interessante. Traduzindo do inglês, é literalmente substituto.
É aquele cara que vai substituir o protagonista. Ele senta, ele vê com toda a equipe de filmagem, a iluminação. Então, ele faz, às vezes, do protagonista. O protagonista vai se posicionar aqui, vai sentar acolá. Tá bom, senta aí, vamos ver como é que vai ficar a filmagem, como é que vai ficar a iluminação no set. Essa mesma profissão tem no mundo do teatro também. Por alguma eventualidade, quando o protagonista ele falta, irmãos, tem também ali alguém que conhece perfeitamente a fala dele e o substitui. Sabe quem é o substituto de Moisés? É ele mesmo. O grande mediador. Aquele, irmãos, que Deus pesou a sua ira santa sobre ele. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que Deus lida com o nosso pecado. Não faça como Arão. A culpa é do outro. Desde Adão, né? A culpa foi da mulher. A mulher, não, a culpa foi da serpente. A culpa sempre é do outro. A culpa é de Satanás. Satanás ali me tentou. A carne é fraca, né, pastor? A culpa é sempre do outro. A culpa é sua. Assuma a sua culpa. Uma vez eu tive que lidar com um problema na igreja e fui confrontar o irmão. E a maneira como o irmão reagiu, aí eu percebi que ele tinha culpa no cartório. Porque tentou virar a mesa, a cortina de fumaça, desviar a atenção da sua culpa para outra pessoa. Não faça isso. Salvação vem quando de todo o nosso coração nós nos arrependemos. A melhor coisa do mundo é quando você, cabisbaixo e genuflexo, chega de uma forma muito honesta diante de Deus, Senhor, ser propício a mim, pecador. E lembre-se que Jesus é o bom pastor. João capítulo 10, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Que Ele te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Amém.